Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos começar com a nossa oração de sempre, né? De São Tomás. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu, e distribuístes o universo com encantável harmonia. Vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me o discernimento para entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me a continuar e perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, então vamos lá, né, gente? Começar o nosso curso sobre Santa Joana d'Arc. Tem um tempinho que a gente não tem aula. Lembrando que eu sempre falo, quem quiser e puder deixar a câmera ligada, é melhor para nossa interação, né? E deixar sempre os microfones desligados, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode escrever no chat, às vezes eu demoro a ver, enfim. Mas no final a gente sempre dá um tempinho pra gente poder conversar. E, bom, primeiro só queria contextualizar um pouquinho de onde saiu essa ideia desse curso de Santa Joana d'Arc, né? Acho que vocês todos que estão aqui participaram do curso de catequese que a gente fez ao longo do ano passado, que durou um ano aí, e que deu muito certo, foi muito legal, enfim, tivemos muitas experiências boas aí, e conversamos sobre continuar tendo aulas, né, porque tinha muitos assuntos que a gente não conseguia aprofundar, e que a gente ficava, depois do curso a gente pode fazer mais aulas, a gente pode falar sobre muitas coisas, sobre os santos e tudo. E aí acabou com essa ideia de fazermos aulas sobre a vida dos santos. E como eu estava lendo o livro de Santa Joana d'Arc no momento e estudando mais sobre ela, foi a primeira ideia que eu tive fazer uma aula sobre ela, né? Só que no começo era assim, ia fazer uma aula sobre Santa Joana d'Arc. Aí depois, começando a preparar e pensando bem, mergulhando na história dela, que é assim, muito profunda, muito complexa, envolve uma série de outras questões que vai puxando. Aí pensei que seriam umas 4 aulas, mas enfim, eu vi que vão ser muito mais aulas, e então acabou virando um curso sobre Santa Joana d'Arc, que na verdade não é só sobre Santa Joana d'Arc, mas vai puxar uma série de assuntos e de questões que vão ajudar a gente a entender várias coisas a respeito da igreja, a respeito do caminho de santificação dos santos no geral, e ver também como nós somos chamados a sair da nossa zona de conforto, sabe? Contrastando a vida que a gente leva com a vida que levou uma Santa Joana d'Arc, tudo que ela passou, tudo que ela sofreu, tudo que Deus fez através dela. Eu tenho certeza que isso vai ser muito, muito enriquecedor para a nossa vida espiritual. E assim, nós temos na igreja, graças a Deus, inúmeros santos cuja vida riquíssima serve de farol para a nossa vida, né? Para que a gente, enfim, tenha a quem imitar. Então a gente tem santos de todos os tipos, a gente tem santos que foram preservados desde a infância, santos que foram grandes pecadores, santos que viveram nos diferentes estados de vida. Só que Santa Joana d'Arc, ela tem características, a vida dela é tão incrível, tão impressionante e envolve acontecimentos tão sobrenaturais que parece que a gente tá dentro de um conto de fadas, sabe? E só que junto com esse fato de parecer que é um conto de fadas, de tão impressionante, vem uma outra questão a respeito de Santa Joana d'Arc, que ela é uma das personagens históricas mais bem documentadas de todos os tempos. Mais repleta de fontes históricas, mais
cheia de registros, de forma que se torne muito possível de averiguar com um elevado rigor histórico, científico, em muitos momentos, a veracidade daquilo que está falando ali. Então, ela é uma fonte que alimenta muito a nossa fé, certo? Que pode jogar muito combustível aí na nossa fé e ver a ação de Deus no mundo e na história. Então, o que eu pretendo fazer nessa primeira aula é fazer vocês entenderem de qual que é o caminho que a gente vai percorrer. E eu vou dizendo logo do início. A história de Santa Joana é muito complexa e muitíssimo interessante, assim, muitíssimo interessante. Pra gente entender melhor, eu recomendaria, assim, fazer algumas anotações, sabe? À medida que eu fui mergulhando na história dela, eu comecei a estudar uma série de questões e voltar em várias situações históricas ali. E eu tive que começar a ter um esquema ali de datas para conseguir visualizar melhor, olhar nos mapas para entender o que estava acontecendo. E eu vou compartilhar isso com vocês também ao longo das aulas, para que vocês possam, caso queiram, também percorrer esse caminho aí, entendendo bem o que está acontecendo. Então vamos lá. Quem que foi essa grande mulher, né? Santa Joana d'Arc. Quando que ela nasceu? Ela nasceu no século XV, no ano de 1412, na França, num povoado chamado Dom Remy, ok? Uma cidadezinha, um povoadozinho de camponeses, certo? E quando que ela morreu? Ela morreu no dia 30 de maio de 1431, também na França. Então, veja bem, ela morreu com 19 anos, certo? E nesse curto espaço de tempo, ela conseguiu mudar a história do seu país, na verdade, a história de toda a cristandade. Deus através dela, né? Porque ela foi um instrumento totalmente entregue nas mãos de Deus. E uma coisa muito impressionante, como eu falei para vocês aqui, né? Ela é não só a santa, mas um dos personagens históricos mais bem documentados, repleta de acontecimentos extraordinários. Morreu em 1431, porém, ela só foi beatificada em 1909. Olha só, 500 anos, praticamente 500 anos depois. 400 e tantos anos depois. Ela só foi canonizada em 1920. E o que será que aconteceu, né? Qual foi a dificuldade da igreja em entender a santidade dessa pessoa? Então, ela nasceu nessa aldeia desconhecida. Ela era filha de camponês. Ela era analfabeta. O que não significa que ela não teve uma boa educação. Ela teve uma excelente educação religiosa, moral. Então, ela era uma pessoa que tinha um bom conhecimento da forma como se adquiria o conhecimento lá na sua época e nas suas circunstâncias, ok? E com 12 anos, ela era uma boa cristã, com 12 anos ela começou... Eu vou falar para vocês algo muito resumido, que é bem impactante, e vocês vão entender que, durante as aulas, a gente vai entender o que de fato aconteceu nesse processo. Então, aos 12 anos, ela, na vidazinha dela lá, uma filha obediente, trabalhadora, uma boa cristã, rezava, muito piedosa, ela começou a ouvir vozes, ter algumas visões, e ela começou ouvindo a voz de São Miguel Arcanjo, depois começou a ouvir as vozes de Santa Catarina de Alexandria e de uma outra santa que eu esqueci. Eu vou chegar aqui nas anotações e vou falar para vocês. Uma outra santa muito importante. E que foram duas mártires, né, lá do início do cristianismo. E começou a ouvir essas vozes, e essas vozes falavam para ela a respeito de uma missão que ela teria de libertar o país dela. Ok? Uma menina de 12 anos, no interior, tinha os seus irmãos e tudo, e ela guardou absoluto segredo a respeito dessas visões e dessas vozes que começavam a orientá-la a partir dessa idade.
Então, ela passou 4 anos vivendo isso daí no mais absoluto segredo. E aos 16 anos, ela começou a sua missão, a sua vida pública, digamos assim, a sua grande missão, através da qual ela libertaria a França, o seu país, do invasor inglês. Então, ou seja, a Inglaterra, né, nesse período, estava ocupando a França de uma forma tal que a França estava para se extinguir e ser incorporada à Inglaterra. Isso tudo se deu no contexto que a gente chama historicamente de Guerra dos 100 Anos, que a gente vai ver também para entender o que foi isso. Então, a França chegou a um ponto de perder todas as esperanças, com todo tipo de problema no reino, na sucessão, nos territórios possíveis, todo tipo de problema. E de fato a gente vai ver que não existia uma saída humana. Assim, era meio óbvio e evidente que aquilo ali ia dar em França ser absorvida pela Inglaterra e não ia ter França, não ia existir o reino francês. E aí a gente pode se perguntar, tá, mas isso aconteceu ao longo da história com alguns países e tudo. Por que com a França foi diferente? Por que houve uma intervenção divina tão clara e pontual para que ela se mantivesse como nação aí? E isso é uma das coisas muito interessantes e impressionantes que a gente vai ver e vai entender como que Deus atua de fato na história e como ele tem planos. Não só para pessoas, para instituições, para ordens religiosas, mas para nações. Como ele faz a sua vontade valer, se utilizando aí da cooperação dos seus instrumentos. Então, a Joana, ela saiu para sua missão pública aos 16 anos e aos 18 anos, em 1431, ela liderou um exército de quase 10 mil homens. Essa menininha, essa camponesa analfabeta. Depois, um ano depois, aos 19 anos, ela morreu queimada, condenada como herege, como relapsa. Só pra gente entender esse termo aí, ele é importante, ele vai aparecer. Nessa época, esse termo relapsa, porque o que acontece? Quando uma pessoa passava por um processo no Tribunal da Inquisição, um processo condenatório, tinha algumas condições, né, para que aquela pessoa pudesse ser condenada. E existia uma condição específica em que uma pessoa, ela publicamente renunciava às falsas ideias que ela teve por alguma razão, ela renunciava àquilo ali, àquela heresia, enfim, e se retratava publicamente, fazia um compromisso com a igreja, com o Estado, porque esses processos eles estavam relacionados. E aí depois, no momento posterior, a pessoa ia lá e voltava aos seus erros anteriores. Ela reincidia no erro. Essa pessoa, ela era acusada de relapsa nessa situação. Então, ela foi condenada como relapsa, como apóstata, quem abandona a fé, como idólatra, entre várias outras acusações absurdas, certo? E tudo isso nesse pequeno espaço de tempo. E Joana, de fato, libertou a França. Se não fosse Joana, não haveria França hoje, né? E em 1909 ela foi beatificada, em 1920 canonizada, e atualmente ela é uma das padroeiras da França. Então, o que aconteceu nisso daí, né? Qual que é a verdadeira história de Joana? E aí, como eu disse lá no início, Joana, ela é absurdamente, extremamente, abundantemente documentada. Então ela não se trata de um mito. Não se trata de um mito, apesar da tentativa dos seus desafetos ao longo desses séculos de deturpar completamente a história dela e a imagem dela, desde o início. Inclusive, tudo que eu vou trazer para vocês, né? Aliás, grande parte do que eu vou trazer para vocês, a fonte é um livro excelente, um trabalho impressionante de uma irmã, uma religiosa, a irmã Marie de la Sagesse, acho que é assim que fala.
Essa irmã, recentemente, né, escreveu um livro chamado Joana d'Arc, Rainha Virgem e Mártir. Ela mergulhou de uma maneira muito profunda nas fontes históricas relativas a Joana e mergulhou também nos melhores historiadores que existiram a respeito dela e trouxe esse livro pra gente organizando essas informações, ok? E esse livro se chama, já falei, Joana d'Arc, Rainha Virgem Mártir. E uma das motivações que a autora diz que teve para escrever esse livro foi a raiva que ela tem, né, de observar no cinema, sobretudo, nas inúmeras adaptações para o cinema da vida de Santa Joana d'Arc, os absurdos que são trazidos ali, as deturpações que são colocadas ali, sobretudo no que diz respeito à pureza de Joana, que era uma das suas características mais marcantes. Então, foi criado todo um imaginário contaminado aí ao longo de séculos a respeito de quem é Joana. Até as feministas tentam roubar a Joana para si. E aí ela traz pra gente justamente que o melhor historiador de Santa Joana d'Arc foi o coronel Charles Boulanger, que viveu de 1891 a 1972. Então, quem que foi esse grande historiador? E por que a gente traz ele de uma maneira especial? Porque ele fez um trabalho tão dedicado, tão bem feito, que ele conseguiu desmascarar uma série de mentiras que ainda persistiam a respeito de Joana, mesmo nos tempos mais recentes, né? Então, ele foi um grande combatente que lutou lá na Primeira Guerra, ele foi prisioneiro de guerra, inclusive, e foi esse grande investigador das fontes de Santa Joana para desmascarar as lendas que existiam a respeito dela. Então, aí eu quero trazer o seguinte aqui, um ponto aí que a gente vai entender melhor depois. Quando Joana foi para sua missão, tudo isso se deu de uma maneira muito extraordinária, com acontecimentos, assim, sobrenaturais muito marcantes. Claro, porque para e pensa, como que naquela época uma menina de 17, 18 anos, não, ela foi para a missão dela, parte para a missão dela começou com 16. Como que ela ia sair da aldeia dela e de repente ela ia mobilizar um exército de 10 mil homens? Porque ela teve que fazer que acreditassem nela. Os grandes homens, os grandes líderes, o rei, certo? Ele teve que acreditar em uma menina de 18, 17 anos, dizendo, não, eu vim salvar a França. Imagina, eu vim salvar a França, eu vou liderar o seu exército, eu sou uma camponesa analfabeta. Qualquer pessoa que pare e pense com um pouco de boa vontade a respeito disso vai entender que isso é praticamente impossível se eu levar em consideração apenas acontecimentos naturais. Então, o que será que precisou acontecer para que aqueles homens acreditassem nela? Porque é um fato, é inegável, que Joana obteve o apoio desses homens e que ela levou 10 mil homens para a batalha, absolutamente, assim, desprovidos de qualquer esperança eles estavam. A moral daquele exército que foi montado estava lá embaixo, e ela teve que fazer tudo. Ela teve que convencê-los, ela teve que convencer os líderes, ela teve que convencer o rei, ela teve que convencer os seus opositores, ela teve que lidar com toda a situação existente naquele momento ali de traidores para todos os lados, ela teve que atravessar territórios repletos de inimigos, tudo isso seria impossível. E quem mergulha nas fontes do que acontecia naquela época sabe que isso seria impossível, sem uma intervenção sobrenatural, sem uma intervenção divina. Então, Joana fez isso, libertou a França, levou o rei, coroou o rei, porque ela tinha essa missão. E ela foi traída, pouco depois ela foi capturada pelo exército inglês. Então, esse é um ponto. Joana foi capturada.
foi abandonada em muitos sentidos por aqueles que ela mais ajudou, por aqueles em que ela mais confiou, certo? Pelo próprio rei, de uma certa forma, porque a gente vai ver que ele era um homem fraco, sabe? De personalidade fraca e manipulável e com muito respeito humano, enfim. Se arrependeu em muitos momentos, né, de não ter feito mais por ela, mas isso somado a muitas outras questões e fizeram com que acontecesse o que aconteceu. Joana foi presa pelos ingleses e eles precisavam conseguir, de alguma forma, matá-la, certo? Só que eles não só precisavam matá-la, eles precisavam de uma razão legítima para matá-la, porque eles queriam derrubar aquilo que ela tinha feito, e que era mostrar quem era o rei, levar o rei para ser coroado, e tudo isso por conta das disputas pelo poder, que vocês vão entender quando a gente chegar nessa parte. Haviam disputas de sucessão ao trono, e a igreja estava envolvida nisso, não oficialmente, não Roma, mas sacerdotes corrompidos, bispos corrompidos, que inclusive a gente vai ver aqui que nesse período, no meio de todos esses acontecimentos, com a Guerra dos 100 Anos, também acontecia uma das piores crises da igreja, que é conhecida como o cisma do Ocidente. Todo mundo já deve ter ouvido falar em antipapa, certo? Teve uma época que a igreja teve antipapa, ou teve 2 papas. Para quem não sabe, teve um período em que ela teve 3. Na verdade, sempre foi 1. Mas ela teve 2 antipapas. Imagina a situação que a igreja estava passando naquela época ali. E a gente vai ver que esses clérigos corrompidos que colaboraram para todas as mentiras que foram construídas em cima da história de Joana, eles inclusive, eles eram em muitos aspectos contrários a Roma, eles apoiaram heresias, apoiaram antipapas e, enfim. Mas naquele período ali, eles falsificaram todo um processo para poder condenar Joana dessa forma. E então eles simularam uma série de acontecimentos, eles tentaram de todas as formas, enquanto ela estava presa, fazer com que ela negasse a missão dela. O que eles precisavam é que Joana negasse publicamente, que ela dissesse que as vozes eram mentira e que elas não disseram nada daquilo a respeito da França e do rei. E então Joana foi torturada de todas as formas possíveis, psicologicamente, de formas muito cruéis, sabe? E ela jamais negou a sua missão. Mas o simulacro que eles fizeram levou a crer que, em um dado momento, Joana se retratou dos seus supostos erros, dos seus supostos erros absurdos, enfim, das suas mentiras. Eles colocaram de uma forma a levar o povo a crer que ela se retratou e, depois de ter se retratado, reincidiu nos mesmos erros, para que ela pudesse ser condenada como relapsa e queimada, certo? Então, tudo isso é uma grande farsa. Então, Joana, só pra gente ter noção, ela teve 4 processos oficiais, amplamente documentados. Teve 4 processos de julgamento, de investigação, em diferentes momentos, e tudo isso existe, está registrado como fonte histórica. Então, o primeiro processo que Joana teve foi o próprio Delfim. Quem que é Delfim? Delfim é o rei antes de ser coroado na França, certo? É o sucessor do trono antes da coroação. Então, Joana, que levava a coroação do rei da França muito a sério, a gente vai ver por quê, porque ela realmente tem uma marca sobrenatural muito forte, chamava o rei de Delfim até que ele fosse coroado. Então, o próprio Delfim submeteu Joana a um processo rigoroso para testar a veracidade da missão dela, para testar que não havia nada de contrário ali, nada de errado em relação à igreja, em relação à fé.
Então, Joana foi submetida a esse processo analisada por inúmeros teólogos, estudiosos, enfim, pessoas que ocupavam diversos cargos importantes ali no governo também. Ela foi avaliada em 1429, antes de iniciar sua missão. Tudo isso lá ficou amplamente documentado. E depois, em 1431, quando foi montado esse tribunal, liderado por um bispo maléfico, que a gente vai falar muito dele aqui, foi feito um outro processo, que foi o que a gente vai chamar de processo de condenação de Joana, por meio de um longo processo que envolveu inúmeras pessoas, envolveu a Universidade, a Sorbonne. E, ok, depois que Joana foi condenada, em 1431, o povo foi muito contrário a tudo aquilo e a França terminou de ser libertada nos próximos anos. O rei depois quis fazer alguma coisa para retratar tudo aquilo ali, a família de Joana, porque a devoção popular por ela já cresceu de maneira muito forte. Então, em 1456, a igreja abriu um outro processo, conhecido como o processo de reabilitação, que foi feito em Paris, em que novamente foram interrogadas inúmeras pessoas que presenciaram os fatos, se recorreu aos documentos registrados e Joana foi reabilitada. Mas a gente vai ver que esse processo de reabilitação também é repleto de farsas. Ela foi reabilitada parcialmente. Eles sustentaram inúmeras mentiras para que as pessoas envolvidas em tudo que aconteceu há poucos anos atrás não fossem punidas, não fossem manchadas, para que sustentassem. Eles deram um jeitinho, sabe? De não condenar os falsos juízes e, ao mesmo tempo, parecer que ela foi reabilitada. E em 1870, somente começou um novo processo, que foi o processo de canonização, em que, novamente, os documentos históricos foram todos averiguados e para Joana ser canonizada. Porém, ainda assim, ainda nesse período, se sustentava uma crença de que num momento de fraqueza e sob tortura, que Joana, ela negou a sua missão. Só essa parte que tentaram sustentar, certo? De alguma forma, justificando que foi um momento de fraqueza e tudo. Porém, como eu estava falando aqui desse historiador, o Coronel Boulanger, ele fez um trabalho absurdo em que ele desmascarou essa falsa abjuração de Joana. E eu quero ler para vocês um pedacinho aqui que retrata de que forma isso daí aconteceu e como que isso é muito importante para tudo que a gente vai ver aqui, porque o que a gente quer é conhecer quem foi a verdadeira Joana e o que realmente aconteceu na França, na história da França e da cristandade naquele momento, porque são coisas muito determinantes para tudo o que aconteceu na cristandade ali, naquela época e depois. Então, é o seguinte, ó. Todos os historiadores, mesmo os católicos favoráveis à santa, tentam justificar essa suposta queda como um erro humano que, levando em conta todas as circunstâncias do caso, qualquer um poderia cometer. Além disso, se essa pequena falta fosse verdadeira, ela seria, dizem, completamente anulada logo em seguida, pois alguns dias depois, sempre seguindo a versão oficial, ela teria se arrependido da abjuração, ao ouvir das vozes celestiais uma censura a tal traição. Apesar de toda essa cadeia de suposições e arrependimentos, o tribunal tinha de julgar com os elementos de que dispunha na época, ou seja, se Joana havia reconhecido a fraude, deveria morrer. Refutar a grande mentira oficial da abjuração e as consequências decorrentes dela não foi nada fácil ou óbvio. Mais de 500 anos haveriam de passar até o surgimento da pessoa certa, o coronel francês Charles Boulanger, que em pleno século XX publicou um livro revolucionário em resposta categórica à torrente de mentiras lançadas a respeito da Pucelle. A gente vai ver que Pucelle é a forma como a Joana era chamada pelas próprias vozes celestiais, pelo povo e por ela mesma, que é um termo que significa donzela. A gente pode traduzir por donzela, mas que ele tem uma carga maior de significado
porque também faz referência à sua virgindade, à sua pureza, certo? Então, Boulanger, como um verdadeiro pioneiro, foi o primeiro historiador a demonstrar a absoluta inocência de Joana e sua constante indefectibilidade diante das ameaças e torturas, comprovando a falsidade de sua abjuração com esmagador rigor científico. Joana d'Arc jamais renegou ou se arrependeu de sua missão, pelo contrário, foi fiel às suas vozes e permaneceu invicta até o fim. Então, o que eu quero deixar muito, o que eu quero pontuar muito aqui, que o objetivo do nosso curso, né, tá? Para que a gente vai entender tudo isso aí? É só uma curiosidade histórica? Não. O nosso objetivo com esse curso é que, conhecendo a história de santidade de Joana d'Arc, nós, hoje aqui, em 2025, nas nossas vidas e nas nossas circunstâncias, sejamos inflamados pelo desejo de conquistar essas virtudes heróicas que ela demonstra. E essas virtudes que são tão necessárias e tão escassas no nosso tempo. Como o quê? Como a coragem, a firmeza de caráter que ela demonstra o tempo todo, a grande fortaleza, a magnanimidade que ela apresenta a todo momento e, sobretudo, o amor à verdade e a pureza de corpo e de mente. Como que todas essas coisas se encadeiam nesse personagem, nessa pessoa tão real e tão incrível e que encarna, assim, em todos os sentidos a santidade, sabe? E o que a gente precisa hoje, no nosso tempo. A gente vive um tempo de domínio, mas um domínio muito pior da nossa nação, da nossa cultura, que é um domínio silencioso, é um domínio disfarçado. E nós precisamos dessas mesmas virtudes se a gente quiser fazer a nossa parte, certo? Para reconstruir aí a nossa civilização, que está em frangalhos, assim como aquela em que Joana vivia estava também em frangalhos ali naquela situação, né, no seu país, ok? Repetindo uma coisa que eu sempre digo, que é conhecendo a vida dos santos, que a gente aprende a ser verdadeiros cristãos, que a gente vai se formando. A vida deles é como se fosse... Cristo nos ensinava em parábolas no Evangelho. É como se ele continuasse ecoando essas parábolas ao longo dos séculos, através da vida dos santos. Então, mergulhando nessas histórias, a gente entende aquilo que a gente não entende na teoria, ok? E a gente vê como é possível, sim, que nós nos entreguemos à verdade e lutemos por ela. E só uma coisa, além dos 4 processos de Joana amplamente registrados, existem mais de 30 crônicas escritas sobre ela na época dela. E para quem já se interessou por história e foi buscar fontes históricas de qualquer personagem que seja, sabe o que isso significa. Relatos por escrito na época dos acontecimentos, contemporâneos aos acontecimentos, e nessa quantidade, diários de guerra foram escritos pelos dois lados, falando a respeito de Joana, mais de 100 cartas durante os acontecimentos. Enquanto aquelas coisas extraordinárias estavam acontecendo, mais de 100 cartas foram trocadas relatando por escrito aqueles mesmos acontecimentos, ok? Então isso daí é um arsenal absurdo de fonte histórica, ok? Então, o promotor da causa de canonização de Santa Joana disse o seguinte, abre aspas, não cabem lendas. Joana foi observada de perto, amplamente discutida, descrita por tantas penas que a revelam à plena luz da história. Seus louros de triunfo e suas palmas de dor nada têm de mítico. Então, fecha aspas, Dom Touché. Ok? Então, para a gente entender essa história tão extraordinária e entender que não são fábulas, não são invenções, conseguir percorrer esse caminho aí, para que a gente veja as provas de tudo isso que a gente tem diante dos nossos olhos, a gente vai precisar entender
muito da história da França. Então, uma das coisas que a gente vai ver no curso é muito sobre a história da França, desde bem antes de Joana, inclusive, porque muito do que aconteceu com ela, a gente vai ter que voltar em acontecimentos lá atrás para aquilo fazer sentido. Veja bem como isso é importante, porque nós estamos aqui na nossa época, na nossa circunstância, a gente tem uma dificuldade absurda de entender como o mundo chegou até aqui. A civilização não surgiu assim. E ao contrário do que muitos fazem parecer, né? Porque, tipo, os progressistas, a maneira como eles colocam, parece que o mundo esteve todo dormindo embaixo de uma caverna e de repente baixou a nave espacial e começou a civilização. Todo o conhecimento surgiu agora. E não foi um processo gradativo. Então, assim, infelizmente a gente muitas vezes nega tudo que tá no passado. E a gente se esquece de que a história não funciona assim. As civilizações, elas surgem, elas desaparecem. Isso não acontece de forma linear. E a gente tem uma tendência a analisar os acontecimentos históricos de uma maneira absolutamente anacrônica, ou seja, deslocada do tempo em que eles aconteceram e do contexto. Por quê? Porque a gente é treinado a olhar as coisas dessa forma na escola, na televisão, enfim. Mas isso é uma outra questão. Então, vamos precisar entender a história da França, o que era a França naquele tempo. E outra coisa que a gente vai precisar mergulhar e entender: qual era a verdadeira situação da França com a Inglaterra durante a Guerra dos 100 Anos? Por que aquilo aconteceu? De que forma aquilo começou? Quais são as razões que motivaram, certo? E, terceiro lugar, fundamental, muito importante, qual era a situação da igreja na época de Joana? Porque era um dos momentos mais conturbados que a igreja viveu aí, ok? Então, a partir disso, a partir dessa contextualização, dessa compreensão histórica tão importante, a gente vai aos pontos que mais nos interessam, que é o que a gente quer extrair de tudo isso, porque tudo que a gente busca entender, tudo que a gente faz deve ter uma finalidade lá em Deus, uma finalidade transcendente, né? Porque é isso que é o objetivo da nossa vida, nos encaminhar para o que é eterno. Então, tudo isso que a gente vai ver aqui não é por mera curiosidade, mas é porque isso aqui vai nos encaminhar para a realidade transcendente que existe aqui. Quais são os aspectos que a gente vai analisar? A providência divina na história das nações. A gente vai ver muito sobre isso daí na prática. Vamos entender também sobre a história e vocação da França, porque sim, a França tem uma vocação. Vamos entender muito sobre o que foi a crise do papado, o que foram os antipapas, como eu já disse. E, em quarto lugar, que é o mais importante, que é o centro de tudo isso daqui, nós vamos entender sobre o processo de cristificação dos santos. O que é isso? E é nesse ponto aí que eu quero bater. Repetindo, é isso mesmo, o processo de cristificação dos santos. Ou seja, o que é a cristificação? É a transformação em Cristo. Isso é uma realidade da nossa fé que nós não podemos negar. Porque Deus nos chama a percorrer um caminho. Para quê? Que caminho Ele nos chama a percorrer? Nos chama a percorrer um caminho para nós nos identificarmos com Cristo. Essa é a vocação final de todo o cristão. Uma identificação com Cristo. Então, não é só Joana, não é só a Santa Teresinha ou São Padre Pio que são chamados à santidade. Eles responderam, é diferente. Mas nós somos chamados. Nós somos chamados a percorrer um caminho de identificação com Cristo. De viver o que Cristo viveu na nossa própria história. E isso é algo profundamente místico e profundamente verdadeiro. Porque se nós analisarmos a vida dos santos, cada um teve uma história muito particular, muito diferente, mas que ao mesmo tempo teve algo em comum, que é esse caminho misterioso de identificação com tudo aquilo que Cristo viveu. E óbvio, como que Cristo terminou os seus dias? Ele terminou os seus dias abandonado, traído, falsamente julgado,
condenado, morto, ok? Depois ele ressuscitou. Então, é isso mesmo que deve acontecer na vida dos santos. E a mística cristã, ela nos afirma isso o tempo todo, só que a gente finge não entender. Por que a gente finge não entender? A gente se faz de bobo. Porque ninguém quer. A gente, não, eu amo Deus, quero fazer a vontade de Deus. Mas olha a vida de Cristo. A vida de Cristo foi fácil, confortável, foi uma vida que o mundo aclamaria? Não foi. E é esse tipo de vida que todos nós somos chamados a viver. À medida da nossa generosidade para seguir os passos de Jesus de fato, vai ser a medida do grau de santidade que nós vamos alcançar e, portanto, da nossa situação depois que a gente deixar esse mundo. Então, se nós formos bons empreendedores, nós vamos empregar as nossas energias e o nosso tempo naquilo que não vai passar. Como de Santa Teresinha, tudo que não é eterno é inútil. E dura muito pouco tudo aquilo que passa com o tempo. Então, que a gente possa dedicar nossos esforços para aquilo que não passa com o tempo. E que a gente entenda que é inevitável no caminho de santificação um processo de configuração com Cristo, ok? E isso deve acontecer na vida de cada um de uma maneira particular e única. Cada um vai viver isso daí na medida em que for dando passos na vida espiritual, no caminho de santidade. Então, nós vamos analisar como que isso aconteceu na vida de Santa Joana d'Arc. E por que isso? Novamente, nós somos chamados a viver um processo de configuração com Cristo. Todos os santos viveram um processo de configuração com Cristo. E aí, nosso fio aqui é que Santa Joana d'Arc foi uma das santas em que esse processo de configuração com Cristo foi mais evidente, mais surpreendente. Claro, a gente encontra paralelos muito consistentes da vida dela com a vida de Jesus. Então, dificilmente a gente vai encontrar uma vida de santo em que essas semelhanças são tão claras, ok? Então, o que nós vamos ver aqui, ao longo dessas aulas, é a vida misteriosa de uma alma que foi escolhida por Deus pela sua simplicidade, pela sua pobreza, para derrubar e confundir os poderosos. Certo? Essa é a maneira ordinária de Deus agir através dos seus santos. E isso é muito contrastante na vida de Joana. Essa imensa simplicidade, pequenez, aparente fraqueza, mas que demonstra uma força absurda que poucos generais mostraram ao longo da história. Ok? E... bom, é isso que eu queria trazer como introdução. Introdução é chato, porque na verdade a gente não fala, né? Não fala quase nada. Aliás, nós falamos, mas como eu disse, a história de Joana é tão complexa que não dá para entender muita coisa. Mas eu espero que tenha despertado em vocês essa curiosidade santa, sabe? De mergulhar tão de perto como a gente pretende fazer aqui no caminho de uma santa tão surpreendente. E poucas vezes nós teremos a chance de fazer isso. Como eu disse, porque o que a gente tem dos santos é muito maravilhoso, os escritos deles mesmos são muito maravilhosos, mas toda vez que alguém vai retratar a vida do santo de fora, acontece um problema. Porque a santidade é uma grande aventura que acontece dentro de nós, certo? Os acontecimentos exteriores, eles têm um grande significado porque eles se relacionam com o que está acontecendo dentro. Mas eles se relacionam de uma forma que é só aquela alma e Deus que sabem. Então, quem está retratando de fora não consegue captar essas coisas. E quando o santo relata suas experiências, a gente consegue perceber muitas coisas. Mas no caso de Joana,
a gente tem elementos que demonstram essa configuração com Cristo de uma maneira muito surpreendente. Então, Deus não fez isso à toa, certo? A gente não pode esquecer que a divina providência cuida de tudo, de todos os acontecimentos, que Deus, na sua presciência, lá, quando Joana viveu, sabia que nós viveríamos, que nós estaríamos nesse tempo de gente fraca, certo? Nesse tempo em que nós somos tão moles, que nós precisamos de ver nessa garota um exemplo de fortaleza, de abnegação e de coragem. E por isso, talvez não, certamente, um dos motivos porque tudo isso foi tão bem documentado, para que a gente tivesse acesso. Então, vamos nos aproveitar disso daí que Deus deixou para nós e tentar trazer para nossa vida, né? Para que a gente possa devolver aí para Deus um pouquinho de tudo que Ele fez por nós, através desses exemplos tão maravilhosos. Então, é isso. Semana que vem nós começamos de uma maneira mais sistemática a percorrer esse caminho aí. Novamente reforçando, eu recomendaria anotar datas, assim, conforme a gente for falando, alguns principais acontecimentos, para conseguir se situar à medida que as coisas forem acontecendo, certo? Então, é isso, gente. Vamos fazer uma oração pra gente finalizar. Vamos fazer a oração de São Miguel Arcanjo, né? Afinal de contas, ele é tão importante aí na história de Joana. Ele guiou Joana no campo de batalha. E que ele possa nos guiar também aí, né, nas batalhas da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, com este poder divino, precipitai o inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.